cá o Yuri Pita e vem para cá o Leandro Rezende com as informações pra gente. Lê, eu começo com você, né? Essa coisa de atrair a centro-direita vai passar por um ator aí do seu ladinho. Você tá gripado, querido? Tô ruim da voz. Tá dando pra perceber, né? Não, minha voz foi embora, Dani. Vamos lá, eu vou te livrar do pastel. Você pode ficar um pouco triste hoje. Tá ruim, mas vamos embora. Ai, querido, Cláudio Castro, né? Cláudio Castro que já está sinalizando parceria, tem um outro personagem importante na construção dessa base, Eduardo Paes, todo mundo aí no Rio de Janeiro, um do MDB, outro do PSD. Eu quero que você traga um pouco aí o que você tem ouvido nisso. E fica claro, partidos que não são citados, né? O Republicano já começa a trabalhar numa posição de independência, mas não de animosidade, né? Inclusive com o Tarcísio e Alckmin conversando também, Alckmin ligando para os governadores eleitos, para os governadores que estão saindo, enfim, fazendo esse trabalho de formiguinha mesmo, com toda a confiança de Luiz Inácio Lula da Silva. E quem está ficando meio isolado aí é o PP, que se envolveu na operação pró-Bolsonaro até a alma, né? E o PL, que é o partido do Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto. Eu vou até começar, Dani, pelo PL e pelo Republicanos, né? Porque o PL é o partido do presidente da República e o Republicanos um partido que deu ali uma força grande para o presidente, conseguiu fazer o Tarcísio governador de São Paulo. No caso do PL, a leitura que me foi passada é de que dos 99 deputados que o PL tem, 40% deles topariam, em determinada pauta, conversar com o governo Lula. 40% de 99%, a gente tem ali um contingente importante, considerando que são parlamentares eleitos dentro da legenda do presidente Jair Bolsonaro. Essa foi uma leitura passada por um integrante do Partido Liberal, de que existe ali uma possibilidade de conversa com esse grupo, mas que tem uma ala que é a majoritária, 60%, que não vai topar conversar, que vai fazer oposição intransigente. No caso do Republicanos, a gente conversei com o Marcos Pereira, né, o presidente do partido, nessa semana, e o que ele me passou. No Senado vai ser oposição total, porque o Republicanos tem, por exemplo, a Damares Alves, né, que é do Republicanos e ex-ministra do governo Bolsonaro, super bolsonarista, muito difícil que vá compor em qualquer momento com o governo. Mas na Câmara, o que ele me disse é que será feita justamente essa posição de independência. O que foi importante, a gente volta junto, o que tiver ali, né, pautas sociais, a gente vai votar junto do mesmo modo, na avaliação do Marcos Pereira, que o PT se comportou no governo Bolsonaro. Então, de fato, e pelo que eu senti conversando com o presidente do Republicanos, tem jogo, né? Não vai ser aquela coisa dos 40 e poucos deputados que os republicanos têm, não me parece que vai ser uma oposição intransigente de saída, né, ao presidente eleito Lula. Pititas? Vamos lá, duas coisas. Além da Damares, que o Leandro Rezende citou, o Republicanos tem, né, ninguém menos do que o vice-presidente Hamilton Mourão, eleito pelo Rio Grande do Sul, e que já está vocalizando muitas das críticas e da forma como essa oposição ao futuro governo Lula deve atuar. No caso aí dos outros partidos, trazer um pouquinho de informação sobre o MDB. Tem já a previsão de conversa entre PT e MDB. Ambos são presididos por deputados federais, no caso do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, no caso do MDB, o deputado Baleia Rossi, daqui de São Paulo. A priori estão marcando de se encontrar na segunda-feira para conversar, que é o mesmo dia que Lula deve também conversar presencialmente aqui em São Paulo com o Geraldo Alckmin e com seus aliados para começar a esquadrinhar as prioridades para levar para a discussão do orçamento, voltarem a Brasília, começarem a transição, no gabinete de transição, e as discussões sobre o orçamento do ano que vem, de novo, uma nova rodada com o senador Marcelo Castro, com os integrantes da Comissão Mista de Orçamento. Mas o MDB é um dos partidos que é visto como chave, seja porque poderia eventualmente oferecer alguma candidatura alternativa a Arthur Lira na presidência da Câmara, embora o que a gente esteja vendo, os sinais que estão sendo dados por aliados do presidente eleito Lula, e ontem quem vocalizou isso aqui no 360 foi o senador Randolfo Rodrigues, há todo um cuidado do governo eleito para não melindrar as atuais cúpulas da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara. No Senado, com Rodrigo Pacheco, o jogo é mais tranquilo, com o PSD. No caso da Câmara, com Arthur Lira, é um jogo que tem mais suscetibilidades, até porque episódios como a eleição de Eduardo Cunha em 2015, mas não só a dele, também me lembraram a eleição que levou à presidência da Câmara
em 2005, se não me falha a memória, ninguém menos do que Severino Cavalcante, o presidente da Câmara, que ficou famoso por querer fazer indicações para a diretoria que furava poço da Petrobras e acabou não só caindo da presidência da Câmara, mas sendo cassado porque cobrava propina na lanchonete da Câmara Mensalinho. dos Deputados. Mensalinho. Ai, Na Câmara dos gente. Deputados. Você estava lá, Dani, cobrindo já? Você lê? Cara, era horroroso. Foi a grande primeira revolta do Baixo Clero. Para você que chegou Exato. agora, né? Do que eu tô falando. O Baixo Clero revoltado falou: olha, não é o seguinte, o Lula não vai eleger presidente da Câmara que ele quer, não. A gente vai eleger o nosso presidente da Câmara e vai ser a revolta do Baixo Clero. Vamos botar lá Severino Cavalcante. Não durou nada, gente. Exato. E era muito difícil, né? Porque ele gaguejava muito, assim. O que acontece, né? O problema de você assumir um cargo muito alto, quando você não está por dentro da parada, é que quando vem a crise no cargo que é alto, a crise é alta também, né? A crise é pesada. Então, assim, quando veio a pressão, ele sentiu muito, né? Ele não resistiu 2 dias, 3 dias com o escândalo na rua. Foi uma coisa, assim, muito rápida e, tipo, saída pela porta de emergência e nunca mais. Depois ele virou prefeito, né, da cidade dele no interior. João Alfredo, se não me engano. Lá em Isso, Pernambuco. exatamente. E colocou a família para trabalhar. E aí eu lembro que eu trabalhava nessa época num site chamado Congresso em Foco, valorosíssimo. Liguei para perguntar, né, se o senhor não sabe que saiu o nepotismo, não pode ir mais, né, contratar parente. Ele falou que ele precisava de pessoas da confiança dele e quem mais confiável do que a própria família. Severino, muito bom.